Capítulo 14. Barry está demorando muito. Jill não tinha ideia da extensão dos túneis, mas pelo que viu, todos pareciam iguais. Barry pode ter se perdido tentando voltar. Ou ele encontrou o assassino, sem cobertura. Ele pode não voltar. De qualquer modo, ficar parada não ajudaria muito. Ela se levantou, olhando o pálido rosto do bravo pela última vez e lhe desejando paz antes de sair. O que ele descobriu? Quem era? Henrico só conseguia dizer que o traidor era ele, mas isso não ajudava muito. Exceto Jill e a novata, o resto dos Stars de Raccoon City eram homens. Ela poderia suspeitar de Chris, mas ele estava convencido sobre haver algo estranho acontecendo desde o começo. E agora Barry, que estava com ela quando Marine morreu. Brad não era do tipo de pessoa perigosa. Joseph e Kennedy estavam mortos. Só restava Richard, Forrest e Wesker. Nenhum deles pareciam suspeitos, mas ela tinha que pensar nisso. Henrico estava morto, e ela nunca duvidou que a Umbrella tivesse um dos Stars na mão. Chegando na porta, ela rapidamente amarrou suas botas, se preparando. A pessoa que matou o Bravo poderia ter facilmente matado Jill e Barry, mas não o fez, sugerindo que não tivessem mais vítimas. Considerando que ele ainda estava no subsolo, ela teria de ser bastante silenciosa se quisesse achá-lo. Os túneis eram perfeitos condutores de sons, ampliando os mais suaves movimentos. Ela abriu a porta de metal, escutando, e saiu para o corredor, ficando perto da parede. À frente dela, o corredor estava escuro. Ela optou em voltar por onde tinha vindo. O escuro era um lugar perfeito para uma cilada. Ela ouviu um eco de algo grande se movendo. Instintivamente, Jill usou o som como cobertura, deslizando na direita da porta assim que o som parou. Ela parou para o túnel onde tinha se encontrado com Barry. O que foi aquilo? Parecia que uma parede inteira estava se movendo. Ela se lembrou do teto que desceu na mansão. Os túneis poderiam estar com armadilhas. A ideia era a ideia de ser esmagada por algum mecanismo bizarro no subsolo, como aquele perto do poço, como um buraco hexagonal. Jill decidiu dar uma olhada nas portas que não tinham conseguido entrar antes. Talvez o assassino tivesse a ferramenta necessária, e o som que ela ouviu poderia ter sido ele operando. Ela poderia estar errada, mas não custava olhar. Pelo menos eu posso não me perder. Ela alcançou a porta que levaria de volta e parou, sua cabeça inclinada para captar o estranho som vindo do túnel atrás dela. Era uma dobradiça enferrujada? Era uma dobradiça enferrujada? Era alto, seja lá o que for. Trump, trump, trump. Esse som ela conhecia. Passos, vindo em sua direção. Era Barry ou alguém com a sua porte. Eles eram pesados e cansados. Saia daqui! Agora! Jill agarrou o trinco e correu para o próximo corredor, sem se importar com o barulho que fazia. Apesar de algumas vezes entendê-los errados, seus instintos nunca falharam. E eles estavam dizendo que ela não iria querer mais estar lá quando o autor do barulho aparecesse. Ela correu pelo túnel de pedra, se distanciando da escada que levava ao jardim, e foi obrigada a parar, respirando profundamente. Ela não podia só seguir em frente. Haviam outros perigos além daquele que deixou para trás. Atrás dela, a porta se abriu. Jill virou-se, erguendo sua arma, e olhou com horror para a coisa que estava de pé lá. Era grande, na forma de um homem, mas a semelhança acabava aí. Nu, mas sem sexo. O corpo musculoso inteiro era coberto por uma áspera pele anfíbia verde escura. Era corcunda o suficiente para que seus impossíveis braços tocassem o chão.
Suas mãos e pés eram dotados de grossas e brutais garras. Pequenos e estreitos olhos claros estavam em sua larga cabeça de réptil. Ele virou seu olhar para ela, abrindo a boca e soltando um tremendo e alto grito como ela nunca ouviu antes. O som circundando ela, enchendo-a com terror mortal. Jill atirou. 3 tiros acertaram o peito da criatura, fazendo-a cambalear para trás. A coisa balançou e caiu na parede do túnel, e com outro grito ele se lançou para ela, agarrando o chão com poderosas pernas e uma boca aberta. Ela atirou de novo enquanto a criatura voava em sua direção, balas perfurando sua enrugada carne, traços de sangue espirrando, e a coisa caiu a alguns centímetros dela, gritando, um dos braços se esticando para golpear as pernas dela. Jesus! Ele não vai morrer? Jill mirou na parte de trás do crânio do monstro e esvaziou o clipe. Mesmo enquanto pele verde se esfarelava e sangue espirrava, ela continuava atirando, os quentes projéteis penetrando em sua rosada massa cerebral. Clique, 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 clique. Sem balas. Ela abaixou a arma, seu corpo inteiro tremendo. Estava acabado. A criatura estava morta, mas consumiu quase um clipe inteiro, quase 15 balas de 9 milímetros. Jill colocou outro clipe antes de guardar a bereta. Depois ela empunhou a Remington, sentindo o confortável e sólido peso da espingarda. Mas que diabos as pessoas estavam fazendo aqui? Parece que o pessoal da Umbrella inventou mais do que isso, apenas um vírus. Algo tão mortal e com garras. E deve ter mais deles. Ela nunca havia tido um pensamento mais aterrorizante como esse. Segurando a Remington, Jill virou-se e correu. Chris e Rebecca desceram o longo e inteiro madeirado corredor. Havia o que parecia ser uma trepadeira morta onde a parede se encontrava com o teto. Ela parecia inofensiva, mas depois de que Rebecca leu sobre a planta 42, Chris ficou preparado para correr. Depois de olhar todos os papéis no baú, Rebecca notou que o laboratório de algum tipo de herbicida que aparentemente podia ser feito no ponto 42, chamado de V. Joyce. Ela trouxe o papel, apesar de Chris achar que não seria útil. Tudo o que ele queria era achar a saída, e se pudesse evitar a planta assassina, seria melhor. O hall de frente não tinha galhos, mas Chris não considerou um lugar seguro. Além dos 4 quartos do primeiro corredor, havia outra sala no final dele. Chris tinha olhado dentro e sentiu seus alarmes internos desligarem, apesar de não saber por quê. Não havia perigo à vista, só um bar e algumas mesas. Eles acabaram fechando a porta e continuaram. Eles passaram na frente de uma única porta próxima ao corredor em formato de L, ambos olhando para a trepadeira perto do teto. Chris abriu a porta. Um úmido e quente ar saiu da sala escura, mas com um horrível cheiro de fruta estragada. Chris rapidamente puxou Rebecca para as paredes do lugar. Eles estavam completamente cobertos pelos mesmos tipos de planta do corredor, mas lá a trepadeira parecia viva e inchada, um exuberante verde. Houve um suave ruído vindo de algum lugar na sala, e Chris percebeu que vinha da própria planta, as paredes tremendo numa estranha ilusão ótica. Rebecca começou a andar e Chris a puxou. Ei, você está louca? Eu pensei que você tinha dito que as coisas sugam sangue. Ela balançou a cabeça, olhando para as paredes. Oh, não é a planta 42, pelo menos não a parte que o relatório falava. A planta 42 é bem maior e bem mais móvel. Eu não entendo muito sobre fibiologia. Mas de acordo com aquele estudo, nós estávamos procurando por uma angiosperma de folhagem móvel. Ela deu um rápido sorriso. Desculpe, pense em uma planta gigante com 10 a 20 galhos balançando em volta dela. Chris fez uma careta.
Ótimo. Obrigado por colocar minha mente em descanso. Eles andaram pela sala, tomando cuidado para não chegarem perto das paredes. Haviam 3 portas assim que entraram. Uma bem à frente à entrada, ao fundo, e as outras duas, uma de frente para a outra, à esquerda, onde a sala continuava. Chris foi para a porta oposta à entrada, achando que os levaria para fora da hospedaria. A porta estava destrancada, e Chris começou a abri-la. Bam! A porta fechou violentamente, fazendo-os pular para trás e empunhando as armas. Uma série de pesados e deslizantes trumps se seguiram, como se alguém do outro lado estivesse chutando as paredes. Mas o som estava em todo lugar, acima e abaixo da robusta porta dupla. Você disse um monte de galhos? Chris disse. Rebecca assinou. Acho que acabamos de encontrar a planta 42. Eles escutaram por um momento, Chris imaginando seu tamanho e a força para derrubar a porta. Não brinca. Maior e mais móvel, e talvez bloqueando a única saída desse lugar. Que ótimo. Eles voltaram para a área aberta e olharam para as 2 portas. A da direita deles tinha um número 003 acima. Chris procurou a chave certa no molho que tinha achado. Eles destrancaram a porta e entrou, Rebecca atrás. Tinha uma porta menor à direita que dava num banheiro, quieto e sujo. O lugar era outro quarto. Uma cama e uma mesa, 2 estantes. Nada de interessante. Houve outra série de pancadas na porta de trás e eles rapidamente saíram do quarto. Chris se convencendo de que teria de enfrentar a planta se quisesse sair. Pode ser que não. Pode haver outra saída. Mas do jeito que as coisas estavam indo, ele achava que não. Dos zumbis da mansão até as cobras do jardim, a propriedade de Spencer parecia ter sido projetada para evitar que escapassem. Chris parou de pensar nisso enquanto se aproximava da última porta. Mas eles diminuíram o passo ao ver que o pequeno túnel numérico ao lado dela. Ele girou a maçaneta, mas estava trancada. Trava de segurança, disse ele suspirando. Não é possível entrar sem um código. Rebecca franziu, olhando para o padrão das pequenas luzes vermelhas acima do teclado numérico. Nós podemos tentar números até achar a combinação certa. Chris balançou a cabeça. Você sabe quais são as chances de esbarrar no número certo? Ele parou, olhando para ela, depois tirou o chaveiro do bolso. Tente 3, 4, 5, disse ele, olhando ansiosamente enquanto Rebecca digitava números. Vamos, senhor, aliás, não nos decepcione. As luzes vermelhas piscaram, depois apagaram uma a uma. Quando a última se apagou, houve um clique detrás da porta. Chris sorriu, abrindo-a, e sentindo sua esperança diminuir quando olhou a pequena sala. Estantes empoeiradas, cheias de garrafas de vidro e uma antiga pia. Não era a saída ainda. Rebecca andou por uma das estantes e olhou os recipientes, sussurrando para si mesma. Iocionina, anidrido, deldrim. Ela virou para ele, sorrindo. Chris, nós podemos matar a planta. Aquele J-Void, a fitoxina. Eu posso fazê-la aqui, se conseguirmos achar no subsolo, achar a raiz da planta. Chris sorriu. Aí nós podemos destruí-la sem ter que lutar. Perdão. Aí nós podemos destruí-la sem ter que lutar. Rebecca, você é brilhante. De quanto tempo você precisa? 10 ou 15 minutos. Certo. Fique aqui. Eu voltarei o mais breve possível. Rebecca já estava pegando os recipientes, enquanto Chris fechava a porta e voltava para o corredor depois da sala escura. Barry estava de pé na frente do corpo de Enrico, o mapa de Wesker na mão. Jill já tinha partido quando ele voltou. Ao invés de começar a procurá-la, ele ficou imóvel, sem conseguir tirar os olhos do amigo assassinado. É culpa minha. Se eu não tivesse ajudado Wesker a sair da casa, você teria estado vivo agora. Barry olhou para o rosto de Enrico,
tão cheio de culpa e envergonhado que não sabia o que fazer. Ele sabia o que tinha que achar Jill, mantê-la longe de Wesker e evitar que a sua família querida fosse ferida. Mas ainda parecia não conseguir se mover. Tudo o que ele queria era se explicar pessoalmente para Henrico, fazê-lo entender como as coisas chegaram até ali. Wesker pegou Cat e as crianças. Rico, o que mais eu poderia ter feito? O que eu posso fazer, exceto seguir as suas ordens? O bravo o olhava com cegos olhos, sem acusações, sem aceitações, sem nada. Para sempre. Mesmo se Barry continuasse ajudando o capitão e tudo terminasse como deveria, Henrico ainda estaria morto e Barry não conseguiria viver sabendo que foi o responsável. Tiros ecoaram pelos túneis, vários tiros. Oh, Jill! Barry virou a cabeça, pegando a arma. Os sons se puseram em ação automaticamente. Só podia ser uma explicação. Wesker tinha achado Jill. Barry virou e correu. De repente a porta à sua frente abriu e ele parou onde estava, pensando em Wesker e Jill mortos pela coisa parada em sua frente. Sua mente não podia entender o que era, seu olhar juntando as informações que não faziam sentido. Pele verde, estreitos olhos claros e garras. A coisa gritou, um horrível choro, e Barry não pensou mais. Ele apertou o gatilho e o grito se tornou uma chocada respiração assim que o forte projétil acertou sua garganta, derrubando a criatura. A coisa bateu seus membros enquanto sangue espirrava pelo buraco. Barry viu mais sangue sob os pulsos da criatura, suas garras agarrando o chão. Barry olhava surpreso enquanto a coisa tinha convulsões e finalmente parou de se mexer. O tiro deveria ter explodido sua cabeça, mas demorou quase 1 minuto para o monstro morrer. O que eu acabei de matar? Do túnel lá fora, outro grito ressoou e se juntou a um segundo e depois a um terceiro. Os choros deles aumentavam, furiosos e sobrenaturais berros de criaturas que não deveriam existir. Barry colocou sua trêmula mão no bolso e pegou mais balas para Colt, rezando para que fossem suficientes e para que aqueles tiros não tivessem sido para Jill.